Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Não? Beleza. Ótimo. Vamos aguardar mais um pouquinho. A aula de hoje vai ser especificamente sobre ética de IA. Então, eu vou... As câmeras estão fechadas. Você está me vendo, Guilherme? Eu tô perguntando mais para os colegas mesmo, né, que estão Tá. com as câmeras fechadas. Agora Deve ser para não aparecer na gravação mesmo. Quem quiser ficar com a câmera aberta, fiquem à vontade. Eu até estimulo, assim. Eu até prefiro, para falar a verdade. A gente interage melhor. Mas a aula hoje vai ser só sobre ética de IA. Então, eu vou fazer um panorama teórico sobre as questões de ética de IA. Vou falar da questão dos princípios. Vou falar desses aspectos teóricos de ética de IA, mas depois vou trabalhar as questões éticas de IA baseadas em casos que eu trouxe, que eu vou expor para vocês, que eu vou discutir com vocês. Então, eu trouxe vários casos que eu considero interessantes, né? São exemplos interessantes dos mais variados tipos para a gente discutir e ilustrar essas questões, né, de ética da inteligência artificial. Eu vejo aqui o Verdun, que eu já conheço. Acho que Guilherme, a gente é conhecido das redes sociais. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Conheço a Núria também. Fui Núria aluno Liscosa. dela em 2019 e agora recentemente mediei um painel aqui com ela na OAB, na sede da OAB daqui de Santa Catarina. Santa Catarina. Ela comentou. Economia de dados e sociedade de risco era o nome do painel. Ela comentou comigo do evento. Achei bem legal. Bom, vamos começar então. E aí, boa noite, Thaís. Vamos começar. E aí, quem mais tiver para entrar, vai entrando ao longo do tempo. Eu vou ver se eu faço igual eu fiz ontem, tá, gente? Para vocês que estão aqui hoje pela primeira vez, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta quando surgir a dúvida. Se vocês quiserem abrir o microfone para fazer pergunta, fiquem à vontade. Enquanto eu estou fazendo a exposição no PowerPoint, eu não consigo ver o chat com vocês. Então, se vocês preferirem fazer perguntas pelo chat, eu deixo um tempo depois, no final, uns 30 minutos finais, e pego essas perguntas e vou respondendo. Né? Mas sem prejuízo também da gente usar o período final da aula, os últimos 20, 30 minutos da aula, para a gente debater, para a gente trocar ideias. Tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui o meu PowerPoint com vocês. Encaixar aqui, que eu estou acostumado com Zoom, e aí no Google é diferente. Não está aparecendo. Cadê? Ó, meu PowerPoint não está aparecendo. O que será?
fechar as guias. Engraçado. Deixa eu abrir e fechar de novo. Vamos ver se aparece. Bom, enquanto eu vou abrindo aqui, só avisar para vocês que a terceira e a quarta aula são semana que vem, terças e quartas também. A terceira aula vai ser com a professora Lara Garcia, uma amiga, excelente colega também. A gente é colega na pós-graduação do Mackenzie também. A Lara trabalha como DPO, tem um largo conhecimento sobre LGPD e inteligência artificial. Defendeu recentemente uma tese sobre inteligência artificial e direito no Mackenzie. Então, assim, vocês estarão em ótimas mãos. O tema da aula 3 é aplicações de IA no direito. E aí, coisas que envolvem a intersecção entre LGPD e IA vão surgir nessa aula, né? E aí, na quarta e última aula, volto eu, quarta-feira que vem, para falar do projeto brasileiro de regulação de IA, PL 2120. Eu vou falar do projeto europeu de regulação de IA, que é no mundo que está mais avançado, e faço, enfim, uma comparação entre os dois, e fecho falando de alguns aperfeiçoamentos que a gente pode vislumbrar no PL 2120. Né? Essa vai ser a última aula. Tá? Eu acho que eu consegui aqui... Apareceu agora, vamos ver aqui. Apareceu. Vou colocar no modo de apresentação. Vamos lá. Se tiver algum problema para vocês na visualização, só vocês me avisarem. Então, essa segunda aula desse curso Ética, Direito e Inteligência Artificial, o nome é porque a IA precisa da ética. Né? Então, em primeiro lugar, se a gente está falando de ética de IA, a gente precisa começar do princípio e conversar um pouco sobre o significado da ética. Né? Muitas vezes tem bastante confusão a esse respeito. Então, vamos tentar simplificar um pouco sobre o que está em jogo quando a gente fala em ética. A ética é um dos ramos do estudo da filosofia. Kant, que era professor de filosofia, nos cursos dele costumava dizer o seguinte: quando a gente estuda filosofia, a gente busca responder 4 grandes perguntas. Então, o estudo da filosofia envolve 4 grandes perguntas, que são essas perguntas que estão aqui. A primeira é, o que me é permitido saber? E essa pergunta tem a ver, então, com explorar, né, o que os seres humanos são capazes de conhecer. Como é que se dá o conhecimento humano e quais são os limites dele? Há limites para o conhecimento do ser humano? Até onde a gente pode chegar? O que é que a gente pode conhecer do universo no qual a gente vive? Essa primeira pergunta pertence a um campo de estudos dentro da filosofia que a gente costuma chamar de epistemologia. A gente tem uma segunda grande pergunta, que é o que posso esperar? O que posso esperar de quê? Bom, o que posso esperar da minha existência? A nossa vida, a nossa existência, ela tem um significado, ela tem uma duração limitada, ou a duração dela é eterna, né? O que eu posso esperar para depois da morte?
esse também é um campo de estudos da filosofia, né? Explorado, por exemplo, por existencialistas, explorado por uma série de filósofos que buscaram pensar isso, e isso tem, inclusive, repercussões teológicas também, enfim. Né? A terceira grande pergunta da filosofia é a pergunta ética. Né? Então, a ética significa fazer esse tipo de pergunta, e por isso que está aqui destacado em vermelho, né? O que devo fazer? Essa é a pergunta ética por excelência. A ética, portanto, é esse ramo da filosofia que busca estudar o que a gente deve fazer diante, né, de diferentes situações da nossa vida. Portanto, dentro da filosofia, a ética é a área mais voltada para a prática. Não que a filosofia seja extremamente prática, mas dentro da filosofia, a ética é a área do estudo filosófico que está mais voltada para a prática, porque ela está mais preocupada com as questões e com os aspectos da nossa vida prática, do nosso dia a dia. Essa pergunta, o que devo fazer, é uma pergunta com a qual todos nós nos deparamos nos mais variados momentos, nas mais variadas épocas da nossa vida. Todos nós já nos vimos diante de situações em que a gente realmente deliberou ali internamente, né? Bom, o que é que eu devo fazer diante dessa situação? Essa é a pergunta ética por excelência. Essa pergunta, ela é uma pergunta que tem uma dimensão individual, porque todos nós lidamos com dilemas éticos, mas essa pergunta também tem uma dimensão social, comunitária, porque toda sociedade, toda comunidade humana, ela se vê diante da necessidade de estabelecer regras, de estabelecer parâmetros morais para o funcionamento dela. Então, a questão ética vai aparecer sempre que aparecer ser humano e sempre que aparecer sociedade humana. É impossível retirar da existência humana a pergunta, a questão, os dilemas éticos. Então, toda atividade humana, né, vai trazer consigo questões éticas. Portanto, as tecnologias que nós, seres humanos, desenvolvemos, elas são um prato cheio para discussões éticas. Elas trazem naturalmente questões éticas, muitas das quais nós vamos discutir aqui. Portanto, a tecnologia, ela não deixa de ser um problema ético. E a gente vai ver isso muito aqui no campo da inteligência artificial. E uma quarta e última pergunta que a filosofia busca responder, e é uma área de estudos da filosofia, é essa pergunta: o que é o ser humano? Porque para eu responder todas essas outras, né, o que é permitido o ser humano saber, o que é que o ser humano pode esperar, o que é que o ser humano deve fazer, eu preciso, em primeiro lugar, compreender o que é que significa ser humano. Quais são as características desse animal humano? Como é que ele existe em sociedade? Quais são, normalmente, os vícios e as virtudes do animal humano? Né? Existe uma natureza humana ou
os seres humanos são pura e completamente produto do ambiente no qual eles vivem, são produtos do meio, são produto da cultura. Esse tipo de indagação pertence a um campo da filosofia que costuma ser chamado de antropologia filosófica. É um estudo filosófico dos seres humanos. E essas questões antropológicas, elas têm aplicação também nas discussões éticas envolvendo inteligência artificial. Né? Porque a inteligência artificial também precisa levar em consideração o contexto cultural no qual ela é implementada. Né? Dependendo do contexto cultural, a gente tem expectativas diferentes de aceitação de determinadas tecnologias. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar com mais detalhes desse exemplo mais para frente. Na semana passada, eu publiquei um artigo sobre headsets de escaneamento cerebral. É uma tecnologia que já existe e tem sido proposta como um recurso de monitoramento do ambiente de trabalho. Então, você coloca um headset, um capacete, um fone de ouvido e ele consegue ler as suas ondas cerebrais e transforma isso em gráficos, e essa medição é analisada por inteligência artificial para avaliar uma série de coisas, o seu desempenho no trabalho. A aceitação desse tipo de tecnologia, ela depende, em certa medida, do ambiente cultural no qual você está. Vou dar um exemplo. Um dos artigos que eu li falando sobre esse headset diz que o lugar onde ele é mais bem recebido é a China. Para nós ocidentais, esse headset normalmente parece ser uma coisa invasiva, uma coisa estranha, está além da minha mente, está monitorando a minha mente. Né? A gente não se sente confortável com isso, geralmente, porque isso tem a ver com uma noção muito forte de individualidade, de indivíduo, que existe na cultura ocidental. Mas na China não é assim. Então, esse tipo de tecnologia tem muito menos resistência na China. O artigo diz, olha, os chineses eles não apresentam tanta oposição a esse tipo de monitoramento. Né? Vejam como que o estudo da antropologia, o estudo da cultura, das diversidades culturais, das características humanas, é importante para o desenvolvimento de diversas tecnologias e certamente da IA. Né? Bom, então, a ética tem a ver com essa pergunta fundamental que devo fazer. A IA, portanto, é um problema ético, porque ela é uma tecnologia e, como tecnologia que ela traz repercussões, ela traz impactos na vida das pessoas e na sociedade. Né? Por exemplo, a IA aumenta a nossa capacidade de prever eventos, de prever comportamentos. Né? E, nesse sentido, a IA ela aumenta uma capacidade humana. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós fazemos previsões. Nós, seres humanos, nós antecipamos comportamentos. Às vezes com sucesso, às vezes não. O que a IA traz é essa capacidade aumentada numa medida muito grande. A IA é capaz
de dar aos seres humanos, nesse sentido, capacidades sobre-humanas, nós nos transformamos, nesse sentido, em super-humanos. Se antes nós precisávamos de um tempo X, né, para prever determinados eventos, hoje, com a IA, a gente prevê esses mesmos eventos num tempo muito menor e muitas vezes com acurácia muito maior. Eu me lembro de um evento que eu fui, que estava lá um representante da Febraban. E ele disse que ele já atua há muitas décadas nesse meio e que ele se lembra de as instituições financeiras terem pastinhas com folhas de papel, com relatórios, recortes de jornal, né, de notícias que saíam no jornal e que eram coladas ali naquelas pastinhas para servir de subsídio para uma decisão se você concederia ou não concederia crédito para uma pessoa, para uma empresa, ou a que taxa de juros. Né? Essa avaliação de concessão de crédito, de cobrar mais ou menos juros, ela era feita dessa forma. Hoje, muito primitiva. Né? Como é que isso acontece hoje? Hoje a gente tem algoritmos que fazem essa análise. Né? Olha como é que essa capacidade de prever, né, ou de avaliar o risco de quem está pedindo crédito pagar ou não pagar, olha como é que essa capacidade foi ampliada de uma maneira gigantesca por causa da IA e por causa dos dados, porque sem dados você não tem como fazer isso. Então, você precisa do Big Data e da capacidade computacional, né, para mexer com algoritmos de machine learning. Né? Mas todo esse aumento da nossa capacidade humana, né, de tarefas que nós já executávamos, esse aumento também traz riscos para as pessoas. E trazendo riscos para as pessoas, nós temos aí um problema ético. Né? Por que traz riscos para as pessoas? Porque, ao mesmo tempo em que a IA ela aumenta muitas vezes as nossas capacidades, a IA também traz com ela o problema da escala. Se antes uma pessoa cometia um erro de avaliação, a escala desse erro era muito menor do que uma IA cometer um erro de avaliação. Vou dar um outro exemplo. A inteligência artificial ela é muito útil na detecção de fraudes. E governos nos Estados Unidos, governos estaduais dos Estados Unidos, municipais, não sei se o governo federal, mas enfim, a administração pública nos Estados Unidos já vem usando a inteligência artificial para detecção de fraude. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem aqueles programas de cupom de alimentação, cupom de comida, né? Muitas vezes pode ter fraude nisso. Então, utilizaram uma IA para detectar fraude. Essa IA detectou erroneamente em 40 mil casos, 40 mil pessoas que teriam fraudado um programa governamental. O que, na verdade, depois se descobriu que não aconteceu. Né? E aí essas pessoas tiveram o programa suspenso, tiveram um prejuízo.
Então, a IA traz um risco para as pessoas e, portanto, traz um risco para a sociedade, porque o impacto que ela traz é muito mais amplo, acontece muito mais rapidamente. Então, é um impacto maior, é um impacto mais sério. Então, a gente está diante aí, né, quando a gente fala de IA, de um problema ético que tem a ver, inclusive, com avaliar se determinado produto, se determinado serviço que utiliza IA deve ou não deve ser desenvolvido. Uma avaliação ética de uma tecnologia passa por esse questionamento também. Será que eu devo ir por esse caminho? Ontem, alguém fez uma pergunta, já não me lembro mais quem, não sei se está aqui, fez uma pergunta sobre aquele sistema de inteligência artificial desenvolvido, acho que pela Prefeitura de São Paulo, né, que tinha como um dos objetivos identificar vadiagem, né? Foi mencionado aqui ontem. Seria o caso de, no desenvolvimento desse sistema de IA, fazer determinadas indagações éticas desse tipo. Será que a gente deve ir à frente com esse desenvolvimento nesses termos, né? Então, a IA apresenta para nós esse problema ético. Problema ético esse que precisa ser resolvido, né, dentro de um campo de estudos que já tem sido chamado, é conhecido como ética de inteligência artificial. A ética de inteligência artificial, a ética da inteligência artificial, ela é um subcampo de uma ética mais ampla, que é a ética da tecnologia, que é a ética que se preocupa, então, com os impactos da tecnologia sobre a vida dos seres humanos e sobre a sociedade. Que a gente tem aí diversas outras tecnologias, né? Mas dentro desse campo de estudos, a gente tem uma área reservada para a ética da inteligência artificial. Essa ética de inteligência artificial, ela se preocupa com o quê? Aqui tem um resuminho, né, sobre o conceito dela. Ela se preocupa com o comportamento moral dos seres humanos à medida que projetam, constroem e utilizam seres artificialmente inteligentes, né? Esses agentes que possuem essa inteligência artificial, eles são desenvolvidos, projetados, construídos por seres humanos. Então, nesse sentido, nós, seres humanos, temos uma responsabilidade no desenvolvimento desses agentes artificiais. E é por isso que muitos princípios éticos, e a gente tem várias declarações de ética, declarações éticas sobre inteligência artificial, propõem princípios éticos relacionados ao desenvolvimento e pesquisa dentro da inteligência artificial. Portanto, da mesma forma em que a gente tem comitês de ética para avaliar pesquisas na área da medicina, por exemplo, a recomendação é que haja comitês de ética para avaliar desenvolvimento e pesquisa na área de IA. Além disso, a ética de IA se preocupa com o comportamento moral dos agentes artificiais inteligentes capazes de agir de forma autônoma. Porque uma das características, uma das coisas que caracteriza o machine learning
é a capacidade de aprender sem ter sido explicitamente programado para tal, aprender de forma autônoma. E a gente pode pensar, né, numa IA atuando de modo autônomo, por exemplo, tomando decisões automatizadas, como essas decisões de algoritmos que são utilizados pela administração pública, ou mesmo, se a gente for pensar em armas autônomas, tudo isso traz uma evidente questão que envolve a ética, a moralidade disso. A gente poderia indagar, né? Bom, seria ético, seria moral nós permitirmos o desenvolvimento de sistemas de armas autônomas letais? É uma questão. Ou deveria haver tratados internacionais que proibissem, inclusive, o desenvolvimento de armas assim? É um debate ético. Bom, vamos desenvolver um pouco essas questões que a gente trouxe até aqui, né? Esse é um exemplo de como essas questões éticas no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial podem aparecer. Muitas vezes, os problemas éticos, eles têm a ver com os datasets que estão sendo utilizados para treinar um sistema de IA. Então, muitas vezes, o problema está nos dados. Porque, como eu disse, para a gente ter machine learning, a gente precisa ter big data. Né? A gente precisa ter uma quantidade massiva de dados, né, para poder treinar sistemas de inteligência artificial de forma adequada. E quando a gente fala, por exemplo, em viés discriminatório, que é algo que se fala muito em matéria de ética de IA, embora seja só uma parcela dos problemas que a gente pode discutir, né? Mas quando se fala, por exemplo, em viés discriminatório, muitas vezes o problema está nos dados, no dataset que foi escolhido para treinar determinado sistema de IA. E aqui a gente tem um exemplo de um artigo que foi publicado pela... eu sempre tenho dificuldade para falar o nome dela, a Joy Buolawini, acho que é isso, e a Deborah Raj, aquelas duas pesquisadoras que aparecem no Coded Bias, naquele documentário do Netflix. Elas publicaram um artigo relatando a pesquisa delas sobre falhas no reconhecimento facial, né? E elas mostram nesse artigo exatamente essa imagem dos datasets que foram utilizados para treinar os sistemas de reconhecimento facial. E ambos trazem um problema, porque ambos têm uma ampla maioria de dados, né? Ou seja, de biometria facial, de rostos de pessoas, de fotos de rostos de pessoas, que vêm ou dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental, né? Então, esse primeiro dataset aqui, 32% das imagens dos Estados Unidos, e o restante da Grã-Bretanha, França, Espanha, Califórnia, né? Eu acho que CA talvez seja Califórnia. Não sei. O outro dataset, ainda mais, 45% das pessoas dos Estados Unidos, 7,6% da Grã-Bretanha, Itália, 6,2%, Áustria, Espanha, né? O que é que caracteriza todos esses países? É que a população em todos esses países é majoritariamente uma população branca.
Então, isso significa que esses sistemas de IA foram treinados com base em datasets que têm um número muito maior de fotos de pessoas brancas do que de pessoas negras. Isso acaba resultando em quê? Isso acaba resultando nisso daqui que elas mostram, né? Os sistemas são menos eficientes em identificar biometria facial de mulheres negras em especial, né? Ao passo que homens brancos é 100% de acerto, né? Homens negros, 98,7%, e mulheres brancas, a taxa de acerto ainda é menor do que de homens negros. Isso aconteceu porque os desenvolvedores desses sistemas agiram de má fé? Claro que não, né? Isso aconteceu por um problema, por um descuido no dataset. E, felizmente, isso pode ser melhorado, aperfeiçoado, resolvido. Inclusive, no final do documentário, elas fazem um elogio, eu não sei se foi a Amazon ou a IBM, né? Que levou em consideração a pesquisa delas para aperfeiçoar o sistema de reconhecimento facial, né? Mas isso mostra que se você tem uma preocupação, né, relacionada a viés discriminatório, a viés algorítmico, você precisa se debruçar sobre o dataset e garantir que o dataset utilizado para treinar aquele algoritmo seja um dataset representativo da real conjuntura social. Senão, o que a gente vai ter são resultados muitas vezes discriminatórios. Isso traz, evidentemente, prejuízo para as pessoas, porque se a taxa de acerto é bem menor, a chance de haver uma identificação equivocada, ela aumenta muito. As pessoas podem ser prejudicadas. Bom, uma outra discussão que a gente pode trazer, né, envolvendo ética de IA, é a discussão dos carros autônomos, né? Porque os carros autônomos, e isso, bom, os carros autônomos têm sido desenvolvidos, né? Várias empresas, a Tesla, várias outras, né? Na China, a gente já tem, numa parte restrita de Pequim, rodando táxis autônomos, empresas de táxis autônomos. E esses táxis ainda têm um supervisor humano dentro, mas eles operam de forma autônoma. De uma forma tal que os carros autônomos, nas próximas décadas, eles vão começar a fazer parte do nosso dia a dia. Não que eles vão, da noite para o dia, substituir os carros que nós utilizamos hoje, né? Porque a implementação de carros autônomos não é simples. Você precisa de todo um sistema de trânsito inteligente para rodar carros autônomos. Não é tão fácil, né? Mas eles vão certamente aparecer. Nos Estados Unidos, a gente já tem caminhões autônomos, empresas que estão trabalhando com caminhões autônomos. Então, isso passa a ser uma realidade. E aí a gente tem dilemas éticos, questões éticas envolvendo os carros autônomos, muito naquela linha do famoso dilema do bonde, né? Do trolley, né? Que é contado naquele livro Justiça do Sandel, né? Se eu não me engano, acho que é do Sandel. Eu sou ruim de nome.
Mas aqui a gente tem um desses dilemas, né? Você vê, no quadro mais à esquerda, você tem um carro autônomo com passageiros e supondo que esse carro está desgovernado, né? Ou seja, ele está sem freio. O sistema não pode tomar decisão de frear, o carro está sem freio. Mas o sistema pode tomar a decisão de alterar o curso do veículo. O que fazer nesse caso? A decisão deve ser seguir em frente, e aí isso significa que você mata as pessoas que estão atravessando na faixa de pedestres, elas estão atravessando no lugar certo. Ou a decisão deve ser desviar o carro de uma forma tal que o carro bata nesse muro de proteção. Isso vai resultar na morte das pessoas que são passageiras do carro, enquanto que as pessoas que estão atravessando vão continuar vivas, né? Ou no outro caso aqui do lado, né, que a gente tem um carro autônomo, mas está sem passageiros, né? E aí, no caso dele estar desgovernado, que decisão tomar? Né? Seguir o curso? Seguir reto? Isso significa que você vai estar matando 4 pessoas, sendo que dessas 4 pessoas a gente tem 2 bebês? Ou você não, o sistema de ar deve tomar a decisão de desviar o curso e aí, ao invés de matar 4 pessoas, matar uma só. A resposta para essa questão não é uma resposta fácil e ela depende, por exemplo, do tipo de filosofia que você adota, né? Porque se, por exemplo, eu adotar um raciocínio mais utilitarista, eu posso dizer que é melhor você matar uma pessoa do que matar 4, né? Mas só quem não vai gostar é aquela pessoa que foi escolhida, né? Aquela não vai concordar, né? A resposta para isso, portanto, varia conforme a teoria filosófica que você adotar. A resposta para essa pergunta ela pode variar também conforme a cultura. E aí é um dado interessante, porque se a gente pensar que os carros autônomos eles são produzidos por empresas multinacionais, né? Essas empresas provavelmente vão precisar adequar os seus sistemas de IA ao que costuma ser admitido em cada cultura. Por que eu digo isso? Porque as opiniões sobre o que é de acordo com a ética, o que é um comportamento moral, elas variam também culturalmente. Então, se você perguntar, né, por exemplo, para um oriental, se entre matar um idoso e matar uma criança, quem é que você deve escolher? O oriental costuma responder que você deve escolher matar uma criança e o idoso, portanto, sobreviver, né? Isso de acordo com pesquisas, né? Enfim. Já numa visão ocidental, a gente tende a ver de forma oposta, né? Bom, o idoso já viveu tanto, né? Vamos preservar a vida da criança. E as escolhas também variam quando você coloca, por exemplo, emprego, né? Classe social, elas também variam. Entre um empresário e um policial, eu vou preservar a vida de quem? Dependendo da cultura, você vai ter um número maior de pessoas que vão optar por preservar a vida do empresário ou a do policial. Então, a gente não tem respostas fáceis
quando a gente está diante de questões como essa. Por isso é um dilema, né? Vou trazer aqui para vocês propostas de solução, algumas propostas de solução dessas questões, não de solução, mas para lidar com as questões, estabelecer regras gerais para lidar com isso, né? Esse relatório de 2017 é um relatório produzido pelo Ministério da Infraestrutura da Alemanha sobre veículos autônomos. A Alemanha tem muitas montadoras de veículos, né? Então, essa é uma questão que eles costumam estudar muito. E eles trazem algumas regras, eu selecionei aqui 3 regras que me pareceram interessantes, né? Então, a primeira, o licenciamento de sistemas automatizados não é justificável, a menos que prometa produzir pelo menos uma redução de danos em comparação com a condução humana, ou seja, um equilíbrio positivo de riscos. Então, sistemas de veículos autônomos só são eticamente justificáveis se você puder demonstrar que esses sistemas vão causar menos mortes no trânsito do que se os veículos permanecessem sendo conduzidos por seres humanos. Essa é uma regra importante. E, de fato, o que se espera dos veículos autônomos é que eles diminuam drasticamente o número de acidentes de trânsito e, portanto, de mortes. Né? Milhares de pessoas morrem no trânsito brasileiro, no mundo. No mundo talvez chegue a milhões. Né? No Brasil, a gente tem mais ou menos 50 mil pessoas que morrem por ano. É um número enorme. A regra 7. Em situações perigosas, os sistemas devem ser programados para aceitar danos a animais ou a propriedades em um conflito. Se isso significa que lesões pessoais podem ser evitadas. Então, bom, se você tiver a opção de matar um animal ou danificar uma propriedade, um objeto, né, ao invés de produzir lesões a seres humanos, é essa que deve ser a escolha. A regra 9. No caso de situações inevitáveis de acidentes, qualquer distinção baseada em características pessoais, idade, sexo, constituição física ou mental, é estritamente proibida. Então, se a gente estiver diante de uma situação em que o acidente seja inevitável, você não pode programar o seu sistema de IA do seu carro autônomo para fazer distinções e tomar decisões com base em idade, sexo, constituição física ou mental de pessoas. Isso está proibido, estaria proibido pelas regras propostas na Alemanha. Né? O que é uma proposta de solução de alguns desses dilemas envolvendo carros autônomos. Bom, outros exemplos de impactos éticos da IA. A IA certamente tem impacto sobre a privacidade, né? Porque ela precisa do Big Data, ela precisa de dados de forma massiva. Aliás, a IA não é a única tecnologia que causa impacto para a privacidade, né? Então, privacidade, que é um conceito no direito, ele surge no século XIX, talvez ele tenha uma vida curta, né? Porque ela está sendo ameaçada de todos os lados. Então, se antes a gente tinha, por exemplo, o ambiente doméstico, né? A casa das pessoas, sendo considerado um ambiente em que a privacidade estava protegida, garantida, hoje não mais. Hoje a gente tem microfones dentro dos nossos ambientes domésticos, como a Alexa, como a Siri e outros. Código de programação fechado, em oposição ao código aberto. Também uma questão relevante quando se fala em ética de IA, e, sobretudo, quando a gente fala da utilização de sistemas de IA pela administração pública. Alguns anos atrás, eu fui a uma conferência de filosofia do direito e
conheci lá um professor espanhol chamado Javier de la Cueva, que trabalha com direito, tecnologia, inteligência artificial, e ele estava dizendo da importância da utilização de softwares de código aberto pela administração pública, né? Por uma série de razões. Porque, em primeiro lugar, por uma questão de soberania, né? Se você... Ele dizia, bom, a gente tem o parlamento espanhol que utiliza softwares que são, enfim, da Microsoft e de outras empresas do tipo. São softwares protegidos, né, pelo segredo comercial, portanto, de código fechado. Eu não tenho acesso ao código. E você fica, enquanto Estado soberano, né, à mercê de big techs desse tamanho, né, big techs desse tipo. Uma outra razão para a utilização de softwares e, portanto, de sistemas de IA ou open source, de código aberto, e não de código fechado na administração pública, é a transparência, né? A gente precisa lembrar que um dos princípios constitucionais da administração pública é a publicidade. E quando a gente tem administração utilizando um software de código fechado, que eu não posso ter acesso ao que foi programado, esse princípio da publicidade ele não está sendo preservado. Então, é um fator importante. Mais um exemplo, o score social. Essa questão é uma questão séria e distópica, inclusive, né? Faz a gente lembrar de situações distópicas. A professora Juliana mencionou a questão do score social na China, né? Que é o principal exemplo que a gente tem. Então, estados nacionais estabelecendo sistemas de vigilância, sistemas de identificação de biometria facial e de pontuação, né, de acordo com essa vigilância, à medida em que as pessoas vão se comportando de um modo considerado ruim ou de um modo que o Estado considera adequado, elas vão ganhando pontos ou perdendo pontos. E isso, nessa classificação social, isso tem repercussões para a vida delas, né? Elas acabam sendo discriminadas se a pontuação delas é baixa, né? E um outro exemplo interessante que a gente pode mencionar é de sistemas de armas autônomas letais, né? As chamadas LAWS, em inglês LAWS, né? Lethal Autonomous Weapon Systems. Então, esses sistemas são muito perigosos e também fazem a gente imaginar um futuro distópico, porque pequenos drones, né, autônomos carregando uma pequena quantidade de explosivo e trabalhando em enxames, porque são drones muito baratos, pequenos, e você pode construir milhares deles. Esses enxames de drones autônomos podem atacar uma cidade, matar milhões de pessoas, milhares de pessoas. Como é barato construir isso, grupos terroristas podem utilizar isso para fazer ataques. Então, a gente está falando de algo bastante sério, né? Por outro lado, a gente tem efeitos benéficos da IA, porque toda tecnologia tem, na verdade, dois lados, né, gente? Então, muitas vezes, o que fica mais evidente é o lado negativo, o risco, porque quando a gente faz uma análise ética, a gente está basicamente preocupado com a questão do risco, né?
Mas a gente não pode perder de vista que a IA tem muitos efeitos benéficos. Portanto, toda tecnologia, ou quase toda, tem dois lados, o positivo e o negativo. Então, vamos falar um pouco do positivo, porque senão vocês vão sair com a impressão de que a gente está em direção ao precipício, de que o apocalipse é amanhã, né? A gente está diante do fim do mundo. Não é assim. Se a gente analisar o nível de vida que se tem hoje comparado ao que se tinha há um século atrás, a gente vai ver que, ou há 2 séculos atrás, a gente vai ver que as pessoas nunca viveram tão confortavelmente e nunca houve tanta riqueza sendo produzida. E, portanto, pessoas saindo da pobreza. Isso se deve à tecnologia. Então, alguns efeitos benéficos que a gente pode mencionar que a IA pode trazer, por exemplo, na área da saúde. A IA ela pode ajudar muito na identificação de tumores, por exemplo, né? Sistemas de IA que fazem análise de imagens para fazer diagnóstico de câncer. A IA pode ajudar muito no desenvolvimento de novos medicamentos, porque para desenvolver novas drogas, você tem que lidar com proteínas, né? E tem um problema clássico nessa área, que é o problema do modo como as proteínas dobram. E não se sabe exatamente como é que isso acontece, tem repercussões para os efeitos que cada droga causa no nosso organismo, né? Porque as proteínas são moléculas, enfim, e elas dobram de um jeito ou de outro. E para você estimar como é que uma proteína vai se dobrar, você precisa fazer cálculos matemáticos extremamente complexos, e aí que entra a IA. Inclusive, existe um sistema de IA desenvolvido especificamente para lidar com isso, que é o AlphaFold, que tem sido muito bem sucedido. A IA pode colaborar para o meio ambiente, por exemplo, na medida em que você pode criar sistemas de IA para administrar, para gerenciar o sistema energético de uma localidade, de um país, de um modo tal que haja uma economia, né, de energia. A IA ajuda na produtividade, na medida em que ela automatiza, né, uma série de tarefas que antes eram tarefas que nós tínhamos que realizar, né? Isso faz com que as pessoas fiquem mais produtivas no trabalho. Dá um exemplo simples do e-mail, né? Quem usa Gmail vai se lembrar que acho que é uma função que você pode habilitar, né? Mas ela já vem habilitada, né? Acho que por default, né? Por padrão. Você começa a escrever uma palavra e no Gmail ele completa a palavra que você escreveu, né? Aquilo é uma IA, né? É uma IA que faz uma estimativa, que tenta prever a palavra que você vai escrever. Isso ajuda na produtividade, porque faz com que você escreva textos de forma mais rápida, sobrando mais tempo. A IA, ela tem efeitos benéficos na gestão do tempo. Então, por exemplo, quando você pensa num aplicativo como o Waze, se o Waze colabora para que você saia de um lugar e chegue no outro lugar em menos tempo, sobra mais tempo para você fazer outras coisas. A IA tem efeitos benéficos na educação. Pode desenvolver, tem sido desenvolvidos uma série de sistemas de IA na área da educação para
aperfeiçoar a educação, por exemplo, tornando a educação das pessoas algo mais personalizável, né? Então, você faz um determinado curso e você tem um assistente, por exemplo, que personaliza aquela experiência para você, né? De acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu contexto, com o seu nível de aprendizado. A IA é muito boa nisso, em personalizar, né? Em segmentar as pessoas. Então, a gente não pode perder de vista que a IA tem muitos efeitos benéficos e esses são só alguns exemplos para a gente ilustrar isso. Até aqui tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Tá certo? Tá tudo certo? André, posso falar? Oi, pode. Verdun aqui, tudo bem? Oi, Verdun. Tudo ótimo. Privilégio. Você tocou no aspecto lá de questão moral, porque eu estava para te perguntar mesmo essa ideia de moral, né? Porque a moral para mim é uma coisa, moral para você é outra, e isso vai no mundo, né? Uhum. Então, eu penso realmente que é uma questão, principalmente como você falou, dos carros autônomos que são produzidos para vários países, etc, etc e tal. Daí depois você tocou no princípio da publicidade da administração pública, falando do programa que tem que ser códigos abertos e tudo mais. Daí eu vou para a questão não apenas da publicidade da administração pública, mas assim a publicidade mesmo das empresas, né? Como é que você saberá efetivamente se aquela inteligência artificial ela está sendo moral pela média? Como é que você vai saber se o código dela é fechado, cara? Uhum. Legal. Aí eu acho que entra algumas coisas que a gente encontra na LGPD, né? E que vão aparecer também numa futura regulação de IA, que são, por exemplo, o princípio da transparência, né? O princípio da explicabilidade, né? A gente precisa lembrar que a LGPD ela fala no artigo 20 de decisões automatizadas, né? Então, para tudo isso, a gente já tem um parâmetro. Né? E essa questão, né, você foi num ponto chave aí. Esse ponto ele é um ponto crucial quando a gente discute isso. A gente tem uma série de sistemas que tem código fechado porque eles são protegidos pelo sigilo comercial. Né? É óbvio que eu, como uma empresa que gastei dinheiro, recursos para desenvolver um sistema, eu não quero abrir o meu código, né? Isso é esperado, né? E é justo que seja assim. Por outro lado, você precisa, né, em relação aos usuários, ter algum nível de explicação, né? Um nível de transparência. Então, as pessoas elas precisam, de alguma forma, entender quais foram os critérios utilizados para se chegar a determinadas decisões que afetam os interesses dessas pessoas e o direito delas, né? Essa explicação dos critérios, olha, eu utilizei esse critério, né? Isso pode ser feito sem abrir o código. Então, eu entendi agora o teu ponto de vista, André, mas, por exemplo, fazendo uma analogia com um determinado filme, que Prometheus, numa determinada cena, eu tinha, cena praticamente final do filme lá, eu tinha uma ideia do que acontecia no filme. E daí li uma matéria que falava que o cara que desenvolveu
a parte final lá, que aquele ser invade a nave lá no final lá, o que era aquela ideia de introduzir na boca do cara. Porra, caramba, eu fiquei totalmente decepcionado com a explicação, que era um conceito próprio do cara, entendeu? Agora é que vem, diante dessas explicações, sem você ter acesso efetivamente ao código, você vai saber se efetivamente é verdade aquilo que eles estão falando ou não, entendeu? Então, ou seja, realmente é muita discussão em cima de questão ética, moral, para chegar na inteligência artificial, né? Uhum. Eu acho que aí entra também um aspecto técnico que, enfim, nós como advogados, a gente precisa se valer também da colaboração de pessoas de outros campos, né? Porque vai ter coisas que, por exemplo, eu não saberia te fazer uma análise te dizendo assim, bom, como é que eu, do ponto de vista técnico, né, o que eu conseguiria extrair, né, de um sistema de inteligência artificial de código fechado para usar como subsídios para isso que a gente está discutindo. Eu acho que por isso que eu acho que a atuação é muito multidisciplinar, né? Envolve pessoas que entendam de ética, de direito, mas envolve também pessoas que entendam de programação, cientistas de dados, né? Porque sozinhos a gente, de fato, não consegue. Né? Mas, fazendo o raciocínio que a gente está acostumado a fazer, né? Eu te diria que a gente precisa fornecer, né, explicações, né? A gente precisa fornecer critérios. Mas a pergunta é muito boa, se esses critérios eles são convincentes ou não, né? Se essa explicação é convincente ou não. Eu tenderia a dizer, eu lembro de extrapolando aqui, eu lembro de um autor que eu li há muito tempo, quando eu estava no mestrado, que se chama Alf Ross, que é um autor do realismo jurídico. E ele é bem radical, ele diz assim, olha, quando você é injustiçado, ou quando você não concorda, quando você considera que você foi vítima de uma injustiça, né, dificilmente uma explicação que te deem sobre o critério vai te convencer. Você sempre vai dizer assim, olha, eu fui injustiçado, isso daqui é uma injustiça, mesmo que esteja tudo correto. Esse é o ponto. Tudo bem, meu amigo, muito obrigado. Legal, ótima pergunta. Bom, vamos seguir. Aqui. Bom, então a gente viu efeitos benéficos da IA, né? E aí, vou falar para vocês um pouco sobre os princípios éticos para o desenvolvimento da inteligência artificial. Qual que é o estado atual da ética de IA? O estado atual nós já temos princípios éticos para o desenvolvimento e aplicação da IA muito bem estabelecidos, tá? A gente já tem mais de 6 declarações éticas, né, declarações de princípios éticos de IA, né, declaração de princípios Asilomar, declaração de Montreal, a declaração dos princípios éticos de IA da Câmara dos Lordes do Reino Unido. A gente tem um monte de declaração de princípios éticos, né? Esses princípios já estão bem estabelecidos. A grande questão, né, hoje que a gente discute dentro da ética de IA não é nem quais são os princípios, é como a gente pode fazer para tornar esses princípios uma realidade dentro das organizações. Isso é mais difícil, né? Mas eu disse
que esses princípios já estão bem estabelecidos, mas a gente tem muitos princípios. Se você for fazer uma lista de todos os princípios, de todas as declarações, você tem mais de 70 princípios éticos de IA. Para facilitar, eu trouxe 5 princípios éticos fundamentais que foram identificados num artigo por 2 autores, o Luciano Floridi e o Josh Coles. Fizeram um belíssimo trabalho de tentar resumir esses mais de 70 princípios em 5 grandes princípios éticos para a inteligência artificial. E quais são esses princípios? Beneficência, fazer o bem, não maleficência, não fazer o mal, autonomia, justiça e explicabilidade. Esses 4 primeiros princípios são princípios retirados da bioética. Então, quem estudou um pouco bioética vai se lembrar que esses são princípios da bioética. E, segundo os autores, esses princípios eles são bem ajustados também às questões que envolvem IA. E o 5º e último princípio é um princípio próprio para a inteligência artificial, a explicabilidade, é um princípio específico. Né? Então, a IA ela só é justificável do ponto de vista ético se ela fizer o bem para os indivíduos e para as pessoas, como aquele relatório alemão, né? Carros autônomos vão diminuir a morte de pessoas. A IA só é justificável do ponto de vista ético se ela não fizer o mal, ou seja, né? Por exemplo, uma IA que represente o fim da privacidade, ela cai nesse princípio aqui. Uma IA, ela precisa respeitar a autonomia humana, o que significa dizer que ela não pode trazer como consequência o fim da liberdade humana, o fim do poder do ser humano de decidir a respeito da sua própria vida. E aqui a gente tem um risco muito sério quando a gente fala em inteligência artificial. Basta lembrar de uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, o Waze. O Waze está fazendo as pessoas deixarem de decorar os caminhos, deixarem de perceber os caminhos. E a gente fica ali a cargo, sendo governados pelo Waze. Quando o Waze apareceu, eu achei uma coisa tão maravilhosa que eu falei assim, eu vou usar o Waze para ir para a padaria. Tão ótimo que ele é bom, ele me economiza tempo, então beleza. Né? Mas o outro lado disso ele te torna dependente e ele te tira o poder de decisão. Isso é um problema grave. De outras tecnologias também, por exemplo, a gente parou de decorar telefones. A gente sabe pouquíssimos números de telefone. A nossa memória, ela está piorando. A memória das pessoas de sociedades modernas e de sociedades tecnológicas como a nossa é uma memória muito pior do que a memória de pessoas que vivem em sociedades tribais. Os Yanomami, lá na Amazônia, têm uma memória melhor que a gente. Justiça. A IA, ela, para ser eticamente justificável, ela tem que colaborar para uma maior justiça dentro da sociedade. Né? A IA tem que resultar numa situação mais justa. E, por último, explicabilidade, que é o princípio específico ético desenvolvido para a IA, que vai nessa linha que a gente estava conversando. Se a IA vai tomar decisões que afetam os interesses e os direitos das pessoas, portanto, as suas vidas, as pessoas precisam receber explicações adequadas sobre como as decisões foram tomadas. Porque, do contrário, as pessoas veem aquelas decisões como injustas. Nenhum ser humano está disposto a se submeter a uma decisão, né, se ele não tiver recebido uma explicação a contento. Tá? Bom, senão aquilo parece uma violência. Bom, esses 5 princípios, eles estão submetidos a um
meta-princípio, é um grande princípio que está acima de todos eles, que é o desenvolvimento da IA considerando o ser humano como seu aspecto central. Para nós do direito, a gente pode se lembrar dos direitos fundamentais que estão listados lá no artigo 5º em diante da Constituição, mas todos eles derivam do princípio da dignidade da pessoa humana. Todos eles buscam concretizar esse princípio. Aqui é a mesma coisa. Todos esses princípios éticos têm como norte, derivam dessa preocupação fundamental, desse meta-princípio que está acima de todos eles, que é a IA considerando o ser humano como aspecto central. Bom, esses princípios éticos, eles desembocam em preocupações jurídicas, em direitos, né? Que aí nós acabamos operando no dia a dia. Existe uma ligação entre ética e direito. Embora hoje seja mais difícil perceber, a ética ela dá uma base e essa base ela acaba sendo transformada em direito. Os direitos eles acabam sendo consequências de princípios e de parâmetros éticos. Portanto, muitas dessas questões que a gente trouxe em termos éticos, em termos jurídicos, elas acabam resultando em discussões que envolvem liberdades individuais, igualdade, não discriminação, democracia, né? Todas essas coisas são trabalhadas, né, no dia a dia jurídico, envolvendo IA e direito, né? E aí eu passo para o último ponto que eu vou tratar aqui nessa aula com vocês, que depois a gente ter visto todas essas questões, né, e eu fui também pontuando casos, né, para exemplificar isso que a gente estava falando, né, mas agora eu vou entrar numa parte para analisar mais detalhadamente alguns casos. Casos de ética de IA. Então, o primeiro deles é o score de crédito. Então, o uso de sistemas de inteligência artificial tem um campo muito fértil, né, na indústria financeira, né, na indústria dos bancos, das instituições de crédito. A avaliação desse risco de conceder ou não conceder crédito para uma pessoa, ela está automatizada, né? E são algoritmos que realizam isso. Tem um julgado do STJ de 2014 que é interessante a esse respeito, né? Em primeiro lugar, ele diz que o score de crédito é uma prática comercial lícita, né? E cita a lei do cadastro positivo para justificar isso. O banco de dados, que ao tratar sobre os direitos do cadastrado nos bancos de dados, menciona indiretamente a possibilidade de existir análise de risco de crédito. Só que o STJ estabelece balizas, e que vai muito na linha disso que a gente está discutindo, né? A instituição financeira que for fazer a análise de crédito não precisa de autorização do consumidor para utilizar o credit scoring. No entanto, este poderá solicitar que lhe sejam fornecidos esclarecimentos sobre as fontes dos dados que foram considerados, histórico de crédito, bem como sobre as suas informações pessoais valoradas. É a questão do critério, da explicabilidade, né? Tá aqui. Olha, eu que tive o meu crédito avaliado, quero entender. E aí eu posso solicitar esclarecimentos sobre, bom, o que você considerou, né? Meu histórico de crédito você considerou? Que informações pessoais minhas você valorou para chegar a esse resultado? Né?
Uma outra discussão, né, interessante. Caso de reconhecimento facial, né? Sistemas de IA de reconhecimento facial. Eles têm se espalhado pelo mundo. A Inglaterra, a Grã-Bretanha é desde muito tempo conhecida pela utilização de câmeras de vigilância, né? Tem muito sistema de reconhecimento facial sendo utilizado nos Estados Unidos. Houve uma iniciativa em muitos lugares nos Estados Unidos, muitas cidades, de banimento desses sistemas de reconhecimento facial. Eles são, em grande medida, polêmicos, suscitam muita polêmica. No entanto, essa é a dificuldade. Muitas cidades que baniram já estão voltando com sistemas de reconhecimento facial. Isso também tem acontecido. Uma vez, eu estava assistindo um congresso e participou desse congresso o chefe de polícia de um condado da Inglaterra. Né? E ele disse como o reconhecimento facial era útil, era excelente para ele, e ele não pensava na possibilidade de abrir mão disso, né? Dizia, bom, tem que ser usado de acordo com parâmetros, de acordo com a lei, mas banir reconhecimento facial de jeito nenhum. Então, a gente fica nesse dilema, né? Se, por um lado, o reconhecimento facial traz uma série de questões importantes, éticas, inclusive o risco do Big Brother, né? Por outro lado, ela é bastante útil para quem mexe com segurança pública, né? Então, a gente fica numa situação complexa. O projeto de regulação de IA da União Europeia, ele proíbe a utilização de sistemas de reconhecimento facial em tempo real em locais públicos, né? Mas ele estabelece exceções, e as exceções são todas na área de segurança pública. Então, para combate de terrorismo, para combate de determinados crimes, né? Então, essa é uma questão intrincada, difícil, né? De se resolver. Eu estou mais narrando para vocês qual é o dilema, né? Não pretendo resolver isso agora. Um outro caso interessante e que ficou muito famoso, né? É um dos mais conhecidos, ficou conhecido como caso Compass. É um sistema de algoritmo que determina a pena de condenados. Cria polêmica nos Estados Unidos. Esse caso Compass é a empresa que desenvolveu o sistema, né? Essa empresa desenvolveu o sistema, vendeu esse sistema, que passou a ser utilizado por sistemas judiciários, né, dentro dos Estados Unidos. Sei que o estado de Wisconsin utilizou. Tanto é que esse caso acabou caindo na Suprema Corte de Wisconsin. É o caso State versus Loomis. Tem que se discutir isso, né? E aí, o que esse algoritmo fazia? Ele, com base numa avaliação de risco, né, ele decidia se os presos deveriam receber livramento condicional ou não. E aí, a avaliação qual é o risco dessa pessoa reincidir? Qual é o risco dessa pessoa voltar a cometer crimes, né? Essa era a avaliação. E aí, uma ONG nos Estados Unidos, especializada nessas questões de inteligência artificial, chamada ProPublica, essa ONG fez uma avaliação das decisões tomadas por esse sistema e chegou à conclusão de que essas decisões eram discriminatórias. Então, começou a dizer que o sistema era racista. Por quê?
porque as decisões desse algoritmo, elas discriminavam a população negra, de acordo com a ProPublica, porque pessoas negras, na mesma condição de pessoas brancas, não recebiam livramento condicional, ao passo que as pessoas brancas recebiam, né, em maior grau. Né? Isso foi um escândalo na época. Né? Essa questão racial nos Estados Unidos ela é muito grave, muito sensível. E isso deu origem a muitas reportagens, mas isso foi parar também na Suprema Corte de Wisconsin, nesse caso que eu citei para vocês. E, assim, não sou conhecedor do direito norte-americano, mas parece que eles têm uma condição, uma possibilidade de não decidir, né, que aqui a gente não tem. Então, nesse caso, a Suprema Corte de Wisconsin chegou à constatação que, por conta do código utilizado por esse sistema ser um código fechado, protegido pelo sigilo comercial, não haveria como você avaliar os critérios que foram utilizados para se construir esse sistema e para esse sistema tomar essas decisões. Como você não tinha acesso ao código, o código estava fechado, protegido pelo sigilo comercial, você não sabe quais foram os pesos que cada característica das pessoas tinha. Porque, para esse sistema ser construído, eles entrevistaram, quase 200 pessoas que tinham passado pela prisão, fizeram pesquisa, né, em diferentes estados dos Estados Unidos, para identificar quais são os critérios que fazem com que as pessoas voltem a cometer crimes. Né? Agora, o peso disso no sistema não se sabe. Não se sabe se o sistema deu mais peso, de fato, à cor da pele. Não se sabe se o sistema dá mais ou menos peso a nível educacional, a classe social, porque não se teve acesso a isso. Então, não se tomou nenhuma decisão concreta. Um outro caso interessante, né? E aí a gente tem a aplicação de IA na área de saúde, né? Então, operadoras de plano de saúde utilizando sistemas de IA. Nesse caso aqui, se tratava de um aplicativo, né, que recomendava aos médicos que determinadas pessoas segurados do plano tivessem um acompanhamento médico especial. E, mais uma vez, a gente tem um caso aqui de discriminação racial, porque pessoas negras seguradas desse plano de saúde e com condições de saúde piores do que as pessoas brancas não estavam recebendo esse tratamento especial, enquanto os clientes brancos recebiam esse tratamento especial. Por que isso acontecia? Mais uma vez, o problema dos dados, do dataset. Né? Porque, por alguma razão, os segurados do plano de saúde que eram brancos faziam um número, uma quantidade de exames muito maior do que os negros desse plano. E, portanto, você tinha mais dados de pessoas brancas do que de pessoas negras. Isso acabou trazendo como consequência essa disparidade no tratamento. Aqui, um outro caso envolvendo pricing. Essa é uma discussão interessante, que eu considero interessante, enfim, em termos éticos e jurídicos, porque precificar produtos que são vendidos online, você tem algoritmos que fazem isso. Né? Então, por isso você entra no site da companhia aérea, né?
o preço vai mudando, o produto que é anunciado por uma pessoa que está numa região não é o mesmo preço do produto que é mesmo produto que é anunciado por uma pessoa que está em outra. Isso já é feito, né? Porque os algoritmos são muito bons em segmentar pessoas, né? Em dar tratamentos personalizados. Isso resulta num problema, né? Que por que eu que estou aqui em São Paulo tenho que pagar mais barato por um produto que eu estou comprando online do que uma pessoa que está no Ceará? Será que isso é justo? Esse tipo de discussão. Uma outra questão, que é uma questão que eu já mencionei, né? Das armas autônomas, é um problema grave, mas essa eu vou passar, que a gente já falou. E os últimos 2 casos que eu quero comentar. Um deles eu já tinha mencionado para vocês de passagem, né? Que são os headsets de escaneamento cerebral. Isso daqui junta neurotecnologia com inteligência artificial. Né? O que é neurotecnologia? São, por exemplo, como esse headset, que é capaz de ler, né, os sinais cerebrais, que tem uma ligação, né, com o cérebro. Né? Aparelhos que têm algum tipo de ligação com o cérebro. Isso é a neurotecnologia. O que algumas startups estão fazendo? Tem uma startup de Israel fazendo isso, né? Tem outra no Vale do Silício. Mas essa de Israel é mais problemática, na minha opinião. Os empregados eles usam esse headset, e aqui é um cara que está vendo imagens de raio-x, como no aeroporto mesmo, né? Então a gente coloca as nossas malas no raio-x. E tem uma pessoa lá que fica vendo as imagens para identificar se tem alguma coisa errada na mala. Qual é a proposta dessa startup? É que as pessoas estão utilizando esse headset e aí eu acesso, né, diretamente o cérebro da pessoa. A pessoa não tem que pensar. A fase de cognição ela é eliminada desse processo, porque o headset acessa diretamente os sinais cerebrais da pessoa que está vendo, e aí esses dados são analisados por inteligência artificial, e esse sistema consegue identificar, né, por exemplo, armas de fogo em malas de uma forma muito mais rápida do que um ser humano sozinho. Porque cérebro humano, ele consegue identificar 3 imagens por segundo, nosso cérebro. Só que não basta só a gente identificar 3 imagens por segundo, a gente precisa pensar, é a fase cognitiva, e tomar uma decisão. É justamente essa fase que eles querem pular, que eles pulam, né, na verdade. Então, eles usam o nosso input cerebral, eles só precisam do empregado para olhar para a tela, eles acessam o cérebro dessa pessoa, pegam esse input e trabalham isso com IA para tornar o processo de identificação de arma de fogo dentro de mala mais rápido. Então, aí você precisa, por exemplo, de menos gente para operar esse sistema, essas máquinas de raio-x. Né? E a identificação ela é mais rápida. Isso é uma característica da IA, né? Torna as coisas mais rápidas, mais eficientes. Né? Mas, nesse caso aqui, a que preço? Né? Se te disserem assim, você, no seu trabalho, você não precisa mais pensar. Né? Você vai se sentir meio incomodado, né? Ou, pelo menos, você vai se sentir meio degradado enquanto ser humano, talvez ofendido. É algo complicado, né? Afeta, por exemplo, o princípio da autonomia humana. E aqui o último caso,
que é uma dessas empresas, é a maior empresa do mundo, na verdade, nessa indústria, que é a Shutterstock, que é assim, uma empresa nessa indústria de imagens. Aqueles sites, como aqueles sites Unsplash, né? Que às vezes a gente utiliza para pegar alguma foto, alguma imagem. Então, o que a Shutterstock está fazendo? Ela fez uma parceria, né, com a OpenAI, que é a desenvolvedora daquele sistema DALL-E, que transforma texto em imagem. Só que esse sistema... E aí ela vai começar, a Shutterstock vai começar a vender imagens produzidas, arte produzida por inteligência artificial no seu site. Então, como é que esses sistemas de IA são capazes de produzir essas imagens? Eles produzem essas imagens porque eles são treinados com base em imagens, em arte, em fotos, que são colocados lá no site da Shutterstock por seres humanos. São, então, obras de arte, né? Tem aí direitos autorais. Então, você pega esse sistema de IA, que é o DALL-E, faz um web scraping e alimenta esse sistema com milhares, milhões de imagens que são colocadas, por exemplo, no site da Shutterstock por seres humanos. E aí esse sistema é capaz de, sendo treinado com base nessas imagens, criar imagens, né? A inteligência artificial aí cria imagens à medida que você digita um texto. Então, você digita assim, gato de botas. Aí o DALL-E vai criar uma imagem que é um gato de botas. Uma coisa desse tipo. Essa imagem é criada com base nesse treinamento, desses dados que ele recebeu de imagens que foram colocadas lá no site por seres humanos. Então, tem direitos autorais. Daí começou uma grita dos artistas, né? Toda aquela discussão, a IA vai tornar os artistas obsoletos, a IA vai prejudicar os artistas, vai substituir os artistas. Mas por trás disso também tem uma questão financeira. E aí a proposta da Shutterstock é criar um fundo de colaboradores. E esse fundo vai pagar as pessoas que tiveram as suas obras utilizadas para o treinamento da IA. Então, você colocou a sua foto, você colocou a imagem que você produziu lá, a sua arte, no site da Shutterstock. E essa imagem foi usada para treinar a IA, que produz imagens que são vendidas. Você vai ganhar uma porcentagem disso, como se fossem royalties. Essa é a solução que a Shutterstock arrumou para lidar com essa questão, que é uma questão intrincada também, né? Mas não se sabe ainda qual vai ser essa porcentagem, quanto uma pessoa ganharia com isso, quanto um artista ganharia com isso, isso ainda está meio nebuloso, né? Mas essa aí é a solução. E esse é o último caso, né, que eu queria trazer para vocês, para ilustrar essas coisas que a gente discutiu aqui, né? Deixo aqui os meus contatos, caso vocês queiram manter aí contato comigo nas redes, né? Mas a gente ainda vai se ver semana que vem, na quarta-feira. Na terça-feira é com a Lara. Agradeço muito a atenção de vocês, o interesse de vocês de estar aqui essa noite. E a gente ainda tem alguns minutos, a gente pode usar para discutir, para responder algumas perguntas. Eu não sei se alguém fez pergunta no chat, que eu não olhei o chat. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver. Obrigado, gente. Imagina, Thaís, obrigado, Thaís. Não sei se no chat tem algo, estou vendo, tem alguns comentários aqui, né? Marcelo Fonseca falando de dilema do bonde, isso, né? André,
Mas fique à vontade de fazer perguntas. Na verdade, ali no chat tem até uma pergunta que é da Thaís. Só eu não lembro mais em qual contexto que ela estava perguntando. Que era alguma coisa sobre senso comum ali, não sei se você consegue ver. Senso comum também seria um deles. Tá. Thaís, se você puder esclarecer, que realmente não sei qual é o contexto. Não sei se a Thaís ainda está aqui, se quiser esclarecer, Thaís, ajudaria aqui a gente entender em que contexto você está falando do senso comum. Mas eu não sei se ela saiu ou se ela está aqui. Não, ela escreveu ali, que é no chat, sobre os princípios da IA. Sobre os princípios da IA. Bom, de novo? Só falar um pouquinho sobre essa questão do senso comum. Depende, Thaís, vamos dizer, depende um pouco da corrente filosófica que você... se o senso comum não seria um dos princípios, depende um pouco da corrente filosófica que você aderir, né? A ética, em boa medida, ela está ligada a isso que a gente tende a chamar de senso comum, né? A gente precisa lembrar que a palavra ética vem da palavra grega ethos, que o sentido original, mais original de todos, é morada, é casa. Mas os gregos entendiam, né, em termos filosóficos, como modo de vida, né? Então, eu posso falar assim, tem um ethos grego, tem um ethos romano, tem um ethos brasileiro, ou seja, um modo de vida, né? E isso que a gente costuma chamar de senso comum tem uma ligação com isso, né? Portanto, o senso comum também pode variar, né, de acordo com a cultura, né? Isso é importante. E isso precisa ser levado em consideração quando a gente fala de ética em IA, e eu acho que principalmente quando a gente se preocupa em concretizar os princípios éticos. Quando a gente se preocupa em tornar esses princípios, quando a gente tornar esses princípios éticos uma realidade dentro das diferentes organizações. Aí a gente tem que lidar com o contexto, né? Bom, o que é contextual, o que é senso comum nessa cultura, nesse ambiente, né? Nessa área, nessa indústria, né? Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração isso. Então, nesse sentido, o senso comum ele faz parte da reflexão ética, né? Tem teorias éticas que levam mais ou levam menos em consideração o senso comum, né? Mas, deixando isso de lado, ele continua sendo sempre importante quando a gente fala de ética, e principalmente quando a gente se preocupa em trazer a ética para o cotidiano. Quem mais quer fazer pergunta? Não sei se o Verdun ia fazer pergunta. Verdun, de novo, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aí. Fala, Verdun. Cara, o gostoso das suas aulas, André, eu sou teu fã, cara, não tem jeito, fã seu, fã da Núria. Cara, é que, além de todo o conhecimento jurídico que você tem esse teu lado filosófico, cara. Porra, é muito, muito gostoso te ouvir, cara. Que bom, que bom. Eu adoro ficar conversando, discutindo isso com vocês. Vocês me esclarecem também, muitas coisas me ajudam a pensar. É muito bom, muito bom. Cara, falando do headset ali, no começo, na hora que você falou, eu tinha entendido uma coisa diferente, que ele fazia o mapeamento do cérebro. Agora que você deu o exemplo ali mesmo do aeroporto ali, então quer dizer então ali que o ser humano está praticamente servindo como um olhar, apenas isso. Isso é assustador. Então, isso porque eu falei de uma das aplicações, né? Essa startup israelense, o negócio dela é exatamente isso que você acabou de falar. É como se a gente estivesse usando os olhos e o cérebro de uma pessoa. Mas aí não viola um princípio da IA, que é superar a autonomia do ser humano?
Então, a gente poderia discutir se isso viola algo anterior a isso, que é a dignidade da pessoa humana. Dignidade, né? Mesmo. Porque você está usando um ser humano como instrumento, como ferramenta para alguma coisa. Só que essa discussão é muito boa, porque eu fiquei pensando, quando eu estava lendo sobre isso, eu fiquei pensando assim, né? Porque, bom, você tem que fazer uma de advogado do diabo, né? Existem situações na nossa vida, acho que todos nós já passamos por situações assim, né? Que a gente está executando uma tarefa e a gente não está pensando. Será que existem situações assim? Me parece que sim. Será que existem trabalhos que uma pessoa está executando aquele trabalho e, enquanto ela está executando aquela tarefa no trabalho, ela está pensando em outra coisa? Né? Ou seja, aquele trabalho ele é tão automático, sei lá, uma pessoa que está dando ingressos para uma pessoa que está entrando, para pessoas que estão entrando no cinema. Ela está fazendo aquilo de forma automática. Ela não pensa, eu estou dando esse ingresso. Ela está pensando em outra coisa. Né? Então, a filosofia, o viés filosófico é provocador também. Você tem que considerar essas coisas. Né? Bom, existem empregos, trabalhos desse tipo? Né? Parece que existe. Será que, enfim, isso seria um argumento para a gente pensar que esse tipo de startup desenvolvendo esse tipo de produto poderia ser aceitável? Né? Não sei. Para mim é um pouco assustador, né? Justamente por esse aspecto que você mencionou, Verdun. Né? Se eu usar o ser humano, os olhos e tal, né? A Thaís falando uma simbiose homem-máquina, uma parceria, né? Onde um pudesse aprender com o outro, mas acho que não é tão o caso aqui, né? Porque o caso aqui é você usar o ser humano como ferramenta, como instrumento, né? Agora, uma outra empresa, essa que eu cito no artigo, mas eu não falei aqui, essa outra coisa que você falou, que faz um monitoramento dos sinais do cérebro da pessoa, do empregado, né? E esse monitoramento, esses dados, eles são utilizados, eles são tratados por uma IA, e aí você produz gráficos que avaliam, por exemplo, o estresse do empregado, avaliam, por exemplo, o nível de concentração dele. Né? É um tipo de monitoramento. Eles dizem lá, bom, home office, por exemplo, é difícil você monitorar o empregado. Então, o cara coloca lá um headset, né? E você vai ver, você vai receber lá um gráfico, olha, nesse momento aqui você fica mais concentrado, nesse outro aqui você perde a concentração. O seu nível de estresse está muito alto, né? Faça uma pausa. Tá? Monitoramento desse tipo, também através de um headset. Né? Na UFSC, aqui em Araranguá, eu sou de Santa Catarina, né? Tem uma tecnologia desenvolvida no laboratório ali, que chama MASK, M-A-S-K, que usa IA para captar as expressões faciais dos alunos quando estão fazendo prova ou estão na sala de aula, né? E entender se, sei lá, o cara está fazendo uma prova de matemática e se ele está expressando dificuldade, nervosismo, enfim, uma série de coisas. E muito possivelmente essa tecnologia logo vai estar sendo usada em vários outros lugares aí, em instituições de ensino, no caso, né? Não é a mesma coisa que não ter o headset, mas a ideia basicamente é essa aí. Uhum. Identificar determinados sentimentos, né? No caso aí, a intenção é boa, né? Assim, personalizar o processo educacional. Você está tendo dificuldade aqui, né? Isso pode ser utilizado para identificação de fraude também, né? O cara está fazendo uma prova, está colando, né? Não sei. Esse tipo de coisa também eu vi sendo utilizado por isso já é utilizado
empresas de transporte nos Estados Unidos para monitorar caminhoneiros. Então, já tem um wearable, né, uma faixa, um band, que os caminhoneiros usam e monitoram. Então, você tá perdendo a concentração, você está ficando com sono, estaciona aqui o caminhão. Né? Você tem veículos que fazem isso, né? Acho que outro dia eu vi um Volvo que acho que tem essa tecnologia, parece, né? Fica te monitorando e aí, se você estiver cansado, ele te dá um alerta, né? Coisas desse tipo, né? Mas na indústria de transporte, sobretudo de caminhões, tem muitas iniciativas envolvendo IA, né? E traz muitas discussões como essas que a gente está tendo aqui, de monitoramento e de diminuição, eliminação da autonomia do motorista de caminhão, por exemplo. Né? A Gisele, falando aqui, impressão minha, eu daria para fazer algum paralelo entre o senso comum da IA e o nosso tão antigo pensamento do homem médio. Acho que daria, sim. Né? O pensamento do homem médio, né? O homem médio tem muito a ver com o senso comum, né? Aquilo que as pessoas... Beleza, Marcelo, obrigado aí pela presença, hein? Abraço. O senso comum tem muito a ver com isso que no direito a gente costuma chamar de a visão, o ponto de vista do homem médio. Né? André, só para finalizar aqui minha participação aqui, dando essa história do headset aqui, me remeteu a um filme novamente, né? Eu sou fã de vários filmes. E o filme, depois, se você ficar curioso, chama Firefox, Raposa de Fogo, do ano de 1980, por aí, com Clint Eastwood, quando ele tinha uns 10 anos ainda. O filme retrata o seguinte, o Clint é um piloto de um caça, de um MiG russo, obviamente, MiG russo. E eles estão usando um capacete estilo esse headset, 1980, cara, 1980, em que o capacete toma a ação do piloto vendo um alvo inimigo em disparar o míssil. Ou seja, frações de segundo, a inteligência do capacete faz aquela. Cara, 1980. Sensacional. Sensacional essas previsões, assim, né? A gente tem muita coisa, assim, de ficção científica, filmes, né? É muito legal isso. Outro dia eu vi um vídeo também de 83, um professor, dois professores debatendo, né? Um deles acreditava que os computadores pessoais era só uma moda, né? Que ia passar rápido. Né? E o outro dizendo, não, que isso, o computador pessoal veio para ficar. E a coisa vai ser mais séria ainda, a experiência vai estar completa quando esses computadores estiverem conectados entre si, e você começar a enviar mensagem para o outro, começar a fazer negócio. Então, o cara estava antecipando a internet, né? Isso em 83, né? É claro que a internet já existia, não comercialmente, né? Mas a internet comercial aparece lá em meados dos anos 90, né? E tinha gente que duvidava dos computadores pessoais, achava que era só uma moda. Né? Bom, gente, não sei se a gente ainda tem mais alguns minutinhos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Eu estou dando uma passada aqui no chat, acho que não tem mais nada assim para responder. Né? Se a gente já tiver esgotado todas as dúvidas de vocês, a gente pode encerrar. Tudo bem? Então, se tiver tudo bem, beleza. Então, foi um prazer, mais uma vez. Obrigado pelas perguntas, comentários. Valeu. E eu vejo vocês na quarta-feira que vem. Na terça-feira, vocês veem a Lara, tá bom? Aula maravilhosa, professor. Gratidão. Obrigado, Gisela. Adoro esse feedback. Muito boa mesmo. Obrigado. Até mais. Tchau, Muito tchau, obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.